Boa noite, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General e revista Tecnologia e Defesa, os veículos de defesa e segurança da família brasileira. Prazer enorme estar com vocês nessa noite aqui. Albert Cabaé, eu e o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um dos parlamentares mais comprometidos com defesa e soberania do Congresso brasileiro. Um prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Uma live muito aguardada. O pessoal vive escrevendo para cá. Pô, comandante, quando é que o deputado Luiz Felipe vem? Eu falo, tem que ver com o Albert. Eu jogo no colo do Albert a bomba. Pessoal, vamos dar o retorno do som aí. Ferrer, grande Ferrer, forte abraço, meu camarada. Boa noite, pessoal. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo? Gente, eu vou receber aqui hoje, já vou passar para ele, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que todos vocês já conhecem, ele esteve aqui no canal Arte da Guerra, além de ser uma pessoa muito comprometida com o Brasil, é uma pessoa extremamente simpática, sempre nos recebe muito bem. Então, eu vou deixar aqui, como é tradição, o Albert fazer aí a apresentação da casa, depois a gente vai passar o deputado Luiz Felipe. Albert, está contigo, camarada. Boa noite, comandante, boa noite, deputado. Boa noite, combatentes do canal Arte da Guerra. Bom, o deputado Luiz Felipe dispensa apresentações, ele é bastante conhecido, já esteve aqui no canal anteriormente. Deputado, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para o senhor a respeito de uma postagem sua no Twitter, alguns dias atrás. O senhor fez uma postagem dizendo que no Brasil nós prestamos muita atenção ao debate político interno e que se nós prestássemos mais atenção nas discussões e eventos que ocorrem ao redor do mundo, aí nosso orçamento de defesa provavelmente teria uma prioridade muito maior. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que o senhor comenta a esse respeito? Sim. Bom, muito boa noite a todos. Estou muito feliz de estar de volta aqui no canal, e o tema eu acho que é importante, porque eu, como parlamentar, eu gostaria de ser informado e de estar mais em paz com estratégia de segurança nacional. Eu sou um observador da dinâmica geopolítica do Brasil, da dinâmica das forças internacionais, como é que elas estão jogando e o que o Brasil representa para essas forças e como é que a gente está nesse jogo. E o que eu percebo aqui nitidamente é que você tem, ao menos o que os observadores internacionais, não é nem a minha percepção, estou aqui replicando observação de fora, e nem é sobre o Brasil. Você tem uma situação que você tem um poder hegemônico, que é o poder dos Estados Unidos. Ele realmente é uma hegemonia mundial, tem bases militares em quase boa parte de todas as regiões, centenas delas, e tem uma presença. O que acontece é que você está vindo aí um emergente, que vai desafiar esse poder hegemônico. Esse emergente é a China, ela tem que escoar a produção, tem que escoar a influência, e já vê que o terreno está todo tomado. Então, o conflito é quase que inevitável, né? Seja ele um conflito, ele pode ser postergado, que eu acho que está acontecendo. Até pouco tempo atrás, essas forças, ao menos a China, não demonstrava a sua força. Agora, nos últimos anos para cá, 2012, talvez com esse novo governo sendo empossado, do Xi Jinping, eles têm começado a mostrar um pouco mais o seu poderio, o seu posicionamento, adquirido cada vez mais influência direta, através de acordos assimétricos, que eles conhecem muito bem, porque eles viveram isso durante o século XIX todo, depois da Guerra do Ópio. A China conviveu com o seu território completamente arruinado e dominado por influências externas. E o poder local não valia absolutamente nada. O poder imperial, depois veio a República Chinesa, também não adiantou nada. Muito pelo contrário, exacerbou o problema de confisco territorial, de recursos naturais. Isso durou 100 anos, foi só com o comunismo, em 1946, e Mao Tse-tung, que adquiriram
soberania e fecharam por influências externas, enfim, então eles estão muito acostumados com o que eles estão, como eles estão entrando no mundo hoje, eles estão aplicando aquilo que eles aprenderam num contexto em que agora eles são um poder econômico muito forte, têm um poder bélico também muito forte, estão desafiando aí o poder hegemônico, e isso é inevitável que crie conflitos. Então, o que é o Brasil nesse jogo? O Brasil simplesmente é um território que, na minha opinião, não está adequadamente protegido, não tem uma visão muito clara, um objetivo muito claro de defesa do jogo que está sendo travado por essas grandes potências. Somos um território que está na balança desse jogo. Nenhum desses dois grandes jogadores quer que a gente vá para um lado ou para o outro, tentam neutralizar as nossas forças de alguma maneira, e o Brasil, neste território avassalado por forças externas, tem também um quadro diplomático e uma perspectiva de relações exteriores formada no século XX, que é um grande erro. O século XX, e o Brasil até tomou uma liderança espúria, em ter entregue praticamente o que seria um assento no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o Conselho de Segurança da ONU são 5 países nucleares, e você tem desses 5 países, você tem França, Inglaterra, Estados Unidos, que são países supostamente democráticos, mas claro que a gente considera eles como democráticos, partes da OCDE, com um Estado de Direito bem consolidado, e 2 países que nunca foram democracias ou Estado de Direito, que é China e Rússia. E esses 2 jogadores sempre estão ali em conluio, mas você tem essa nova vertente de domínio, novo imperialismo, neoimperialismo que está surgindo agora no século XXI. Ele tem outras facetas. Ele não é somente conquista de terra, conquista de mar e conquista de ar. Ele entra também no fronte, que é um fronte novo, que o Brasil desconhece, que é o fronte espacial e o fronte do ciberespaço, né? Das questões de informações pessoais dos consumidores brasileiros, eleitores brasileiros, e suas opiniões, aquilo que os influencia. Então, existem esses outros novos frontes que eu não sei se nós estamos bem aparelhados para combater, né, na parte espacial e na parte de ciberespaço. E já cito aqui que eu acho que o Brasil também não está bem adequadamente preparado para um confronto tradicional, que é em terra, mar e ar. Então, isso que está faltando. Eu, como leigo deste processo todo, eu imagino que dentro das forças de segurança, do alto comando, e o generalato, e os almirantes, todos os almirantes, brigadeiros, eles têm ali uma coesão, eles têm ali algum plano que não estão divulgando. Né? Mas para um leigo de fora, olhando para dentro, o Brasil está completamente desarmado e completamente não preparado para o conflito, essa dinâmica de neoimperialismo do século XXI. Isso que está me preocupando. Eu não estou escutando isso de mais ninguém, não escuto de nenhum outro deputado, nenhum senador, não escuto o governo. Então, por um lado, eu olho para mim mesmo e falo assim, será que eu estou ficando louco? Será que tem outros observadores que estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Ali no contexto que eu vivo, eu não tenho escutado isso. Aliás, eu sou uma aberração quando começo a falar sobre isso. E eu vejo o nível de desproteção que o Brasil está. É isso que está me deixando um pouquinho nervoso, e é por isso que eu acho que a prioridade, sim, tem que ser a questão de soberania, tem que ser os gastos e investimentos que a gente faz no nosso recurso de capacitação bélica e também de quadros em todos esses frontes que eu mencionei. É isso. Eu vou colocar uma coisa aqui que é importante, eu vou falar sobre uma coisa que a gente sempre bate aqui para o nosso pessoal, que é seria a bancada da bala, a bancada da bomba, vai. Uma bancada, né? É um apelido que a gente deu aqui, uma bancada voltada para os interesses da defesa. Eu vou chegar nesse assunto aí, mas antes eu só queria passar um dado aqui para o senhor, que é bom o senhor divulgar no Congresso, tá? Do levantamento que nós fizemos aqui no canal ontem, o Albert e eu. Nós fizemos uma pesquisa no Google usando o argumento internacionalização da Amazônia.
internacionalização da Amazônia. Em ponto 48 segundos, nós tivemos 281 mil resultados. Eu vou repetir para vocês. O argumento usado no Google foi internacionalização da Amazônia. Nós encontramos 281 mil resultados em ponto 48 segundos. Então, vocês veem o interesse internacional, interesse aí fora que existe, de tomar um pedaço do Brasil, gente. Quando se fala em internacionalização da Amazônia, o Brasil tem o maior pedaço, o país que tem uma maior porção de território da Amazônia é o Brasil. Então, nós somos o grande interesse dessas potências. Eu queria que o senhor colocasse isso, principalmente, que o senhor desse uma comentada, principalmente com relação ao que o Joe Biden falou aí de dar uma esmola aí de 20 bilhões, senão nós vamos sofrer sanções. O senhor podia dar uma comentada nisso. Olha, se a gente não aceitar a esmola, a gente vai ser sancionado. Platoplomo. Platoplomo. O Joe Biden é a camiseta colorida da semana. Porque essa história de assumir a Amazônia, isso eu já escuto desde os anos 80. Eu estou com 51 anos de idade, era pré-adolescente no início dos anos 80, então todos os anos 80 foi minha adolescência e me tornei adulto depois, nos anos 90. Então, o que acontece? Eu escuto isso desde, não sei se vocês lembram daquele filme The Day After, que falava do momento apocalíptico de uma bomba atômica, etc. E eu me lembro da discussão sobre que havia mísseis, foi ali que eu me tornei anticomunista, exatamente nesse período aí de 80 e pouco, 83, 84, que eu perguntei, poxa, mas isso é um problema dos Estados Unidos e da União Soviética, não tem nada, mas aí descobri que a União Soviética tinha mísseis apontados para o Brasil. Eu falei, mas por que vocês estão... Qual é o interesse? Qual é a relevância? Então, para você entender o jogo geopolítico, não segue um raciocínio linear. Ele é multifacetado, ele é paralelo. Então, o que acontece aqui nesse contexto, o Joe Biden ele está se aproveitando de um movimento que é recente, que é um movimento ambientalista. Agora, naquela época dos anos 80, as razões eram totalmente outras. As razões nos anos 80 era sim o minério, era muito mais claro isso. Existia mapeamento de todo o minério que existia debaixo da Amazônia, era muito mais franco essa disputa pela Amazônia, era quase que aberto o debate durante a Guerra Fria, que, olha, temos minério, não está sendo explorado, o ouro é caro. Lembrando aqui, agora eu vou falar aqui para os que gostam de geopolítica e entendem de questão de infraestrutura. Uma das razões históricas que o Brasil nunca foi invadido por qualquer outra força, lembrando, o Brasil foi colonizado por Portugal é um país bem pequeno, tinha uma marinha expressiva, no início foi considerado um dos primeiros países hegemônicos, em 1500, agora, no século XIX, não tinha tanto aí, outras marinhas já estavam muito maiores, né? Inglaterra, Holanda, França. Então, por que esses países não vieram invadir o Brasil? Porque simplesmente não tinham o que explorar sem grandes investimentos. Essa que é a verdade sobre o Brasil. Você não consegue explorar a Amazônia sem ter grandes investimentos. A mesma coisa com o Planalto Central. Tem que ter grandes investimentos no Planalto Central. Os únicos pontos de invasão e domínio que você pode ter algum retorno sobre investimento, do ponto de vista imperialista, é no Nordeste e no Sul, né, e um pouquinho na costa, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Agora, Centro-Oeste, Amazônia, é caro de você invadir e dominar aquilo, independente disso. Passando os anos do século XX, tecnologias de exploração se aprimoraram. E aí esses valores, que todos nós sabemos que existem, se tornam cada vez mais baratos de serem explorados. Então, a tecnologia de extração, considerando que no século XX a Alemanha já começou a perder competitividade do seu minério de ferro, do seu ouro, toda a Europa, né, já tinha explorado ad nauseam o seu território. Então, o Brasil se tornou a bola da vez naquele momento. E agora é a nova onda ambientalista. Então, a próxima onda tem paralela a onda indigenista, né, de minorias. Vamos salvar os índios, então vamos invadir a Amazônia para proteger os índios. Então, é sempre uma desculpa. Então, o Biden simplesmente está usando de uma desculpa momentânea ali, não acho que tem raiz absolutamente nenhuma no seu fundamento, mas, ao mesmo tempo, isso deixa o brasileiro, agora, diria que a gente está muito mais alerta a esses interesses por aquela região. E aí,
acho que cabe a todos que olham o Brasil como um todo, a unidade territorial como sendo um aspecto formador da nossa cidadania e da nossa força, de se movimentar, de se colocar aqui em defesa daquilo que é nosso. Porque perdendo isso, perdendo nossa influência, nosso comando do território, não poder aplicar as nossas leis, as nossas políticas naquela região, aquilo deixa de ser nosso. E talvez no processo a gente deixe de ser brasileiro. Então temos que ficar super alerta. Robert, quer fazer a próxima? Não, pode fazer, pode ir. Deputado, eu queria a opinião do senhor a respeito do seguinte. O senhor é membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM, né? E, então, o senhor tem muito contato com os deputados, com os senadores, o senhor tem bom trânsito junto ao governo federal, né? Agora, eu queria saber o seguinte, como é que é a nomeação da CREDEM? O pessoal que vai lá é voluntário, está imbuído, tem interesse nesse assunto? É sorteio, quem cair, caiu? Como é que é esse negócio? Porque a gente não viu... a impressão que a gente tem aqui, eu digo pelo senhor pelo seguinte, o canal e o blog são antenas, né? A gente capta as informações, a sociedade, ela cai aqui, ela escreve, ela protesta, ela briga, é muito bacana isso, é um ambiente, assim, bastante participativo. Mas o que a gente sente é que, o senhor tem uma base, até nós começamos essa campanha uns 3 anos atrás, o pessoal praticamente não sabia que o Congresso tem que ser envolvido na defesa do Brasil. Eu falo sempre pra gente, é a arena principal da defesa brasileira, chama-se Congresso Nacional, as duas casas, não tem como, Senado e Câmara tem que participar do debate. Então eu queria saber isso, como é que é esse ambiente lá, se o pessoal percebe a importância, como é que tá esse negócio? Bem, por acaso, lá se percebe a importância que a sociedade, eu acho que agora está começando a perceber. Mas a CREDEM é uma das comissões mais disputadas que existe. Vamos saber. É as mais disputadas. Os senadores e deputados que estão presentes na CREDEM são geralmente os mais sêniores, aqueles que já têm experiência prévia. E, além disso, eles têm não só um traquejo de como é que gerencia a coisa, mas eles têm uma visão muito clara da importância da CREDEM. Vamos lembrar o seguinte, todo acordo internacional tem que passar pela CREDEM. A CREDEM é o primeiro ponto de entrada de todo acordo internacional. O governo federal, o presidente pode firmar seus acordos, o ministro das Relações Exteriores pode firmar os seus acordos. Depois de firmar os acordos, ele vai para a CREDEM. Na CREDEM, nós definimos se vai a plenário ou não para votação e, geralmente, quando a gente rejeita na CREDEM, não vai a plenário, óbvio. Então, ali nasce e morre vários acordos internacionais. Aí você fala assim, tá, mas e daí? E daí que os acordos internacionais alteram a nossa Constituição. Sem dúvida. Então, isso é que é o grande ponto aqui. É um caminho rápido para que você acaba alterando a Constituição, porque uma boa parte dos acordos internacionais, quando eles passam na CREDEM e depois chega a voto no plenário, não se discute a matéria no plenário. Ela meio que vai por voto simbólico. Não existe muito dinâmicas de contrapontos, etc. Isso é feito na CREDEM. Então, a CREDEM, na verdade, é um filtro de vários acordos que aparecem. Alguns não vão à discussão na própria CREDEM. Então, isso é uma das principais importâncias da CREDEM. A outra importância é que a CREDEM ela resume aqui não só a questão de acordos diplomáticos e de cooperação, mas também tem questões de defesa nacional. Então, questões de orçamento, estratégia, qual é o planejamento do Exército, qual é o planejamento da Marinha, da Aeronáutica, quais são os planos que todos têm da indústria bélica nacional, como é em que estágio está, o que está acontecendo, porque o maior comprador é o Brasil. E o Brasil só vai comprar se tiver um objetivo de política externa bem definido. Então, em função de não ter um objetivo definido, a verdade é que nós temos, né? Eu não estou sendo honesto aqui, justo, com as Forças Armadas em geral. Cada um tem
As Forças Armadas têm, a Marinha tem seus planos, o Exército tem seus planos, e a Aeronáutica também. Todos os planos, na minha opinião, claro, como leigo olhando, eu fico maravilhado. Eu gostaria de realizar absolutamente todos eles. Agora, o que eu acho que, em conversa até com vários, o que precisa é uma coesão, é um objetivo comum, entender, e que a população entenda que se a gente não está investindo, no mínimo, 2% do nosso PIB, ou, o meu argumento, 3% do nosso PIB, durante os próximos 30 anos, tanto que eu tenho um projeto para esse efeito, é 3% do PIB durante 30 anos, para capacitar as nossas Forças Armadas com o objetivo de equipará-las aos desafios necessários para o século XXI. É isso que eu acho que precisa acontecer. É ter uma visão mais holística, ou seja, inteira, de todo o contexto, do que é o Brasil, dentro dessa grande conflagração que já está ocorrendo entre esses países, as influências de Rússia e China versus os Estados Unidos, versus a União Europeia, como é que isso está agindo sobre o Brasil, o que é o Brasil nisso tudo, se é um país soberano, ou se ele é simplesmente influenciável por diversas coisas e comprável. É isso que eu acho que está acontecendo. Nós não temos visão clara sobre isso. E eu acho que as Forças Armadas deveriam ter um pouquinho mais de agressividade mesmo, junto aos deputados, de se posicionarem. Ou talvez o próprio presidente possa fazer isso. Claro que isso vai suscitar todo tipo de reação da oposição e tal, falar do imperialismo norte-americano, que a gente não pode dar tanto poder aos militares, porque os militares já foram aqui, o regime e tal, foi quase uma ditadura, aquela coisa. Então, tem todo um ranço aí que precisa ser vencido para que nós, como país, possamos fazer o que eu julgo as boas decisões de bom senso, considerando um contexto internacional totalmente diferente do século XX e que dominou a nossa diplomacia no século XX. A diplomacia do século XXI ela tem que ser totalmente diferente se a gente quiser sobreviver num contexto internacional. Se quiser virar uma China do século XIX, até escrevi um artigo dentro lá do blog, o Brasil é a China do século XIX. Eu vivo falando isso aqui no canal. Eu vivo falando isso. Nós estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho, sim. Exato. Em passos largos. E é um caminho triste, hein? A China sofreu. É um caminho triste. Anos. É um caminho de 100 anos, sem volta. E milhões de pessoas morreram em função de adquirir essa soberania de volta. Milhões. Foi só crescente. Foi pequenas invasões de portos, domínio de portos, de ferrovias e de fazendas, cresceu para domínios territoriais mais expandidos, com leis externas, impuseram leis externas, impuseram lei de tráfico de drogas, que a China não queria. A China sempre bloqueou o tráfico de drogas, e as forças externas, os ingleses, enforçaram a China a fazer tráfico de drogas, sendo que a própria Inglaterra não fazia, era dentro do país. Mas na China eles promoveram o tráfico de drogas, sim. Então, veja como se tornou um país vassalo. E é isso que acontece quando você não tem proteção de soberania e consciência do desafio. Vamos citar aqui 3 exemplos, só para puder aqui dar uma... Tribuna aqui é sua. Vou fazer, desculpa tomar o tempo aqui. O senhor é estrela hoje. Mas é que você estimulou aqui um feito histórico paralelo. Naquela época, no século XIX, tem 3 monarquias que são interessantes, como é que elas viram essa questão do domínio, do imperialismo francês, russo, alemão e inglês naquela região. A China completamente sucumbiu à influência, sucumbiu inteiramente, território, leis, não valiam mais nada. E a sociedade pagou preço altíssimo em função do tráfico de drogas, que completamente aniquilou a burocracia, aniquilou a indústria, o comércio da China em função do volume de pessoas contaminadas aí com drogas. Então, a China é um exemplo, em função de não ter estratégia nenhuma. O japonês, no mesmo período, ele olhou a experiência da Primeira Guerra do Ópio e já levantou um alerta. E falou, o que a gente vai fazer? Vamos ficar fechado, enclausurado, ou vamos aqui pegar o melhor de todos esses aí que estão vindo e vamos virar parceiro deles? Foi exatamente isso que o japonês fez. Ficou parceiro da Inglaterra, e a Inglaterra capacitou o Japão para se tornar um poder imperial de fato, moderno, com uma indústria moderna,
com as Forças Armadas organizadas de uma maneira moderna, equiparável a todos os outros. Tanto que depois da Segunda Guerra do Ópio, no final do século XIX, o Japão invade a China também, em igual poder bélico e tamanho de presença que os outros poderes europeus. Então veja como o Japão foi muito esperto nesta. Então esse é o Japão. E o outro foi a Tailândia. O rei tailandês, ele viu essa confluência e o que ele fez? Em vez de pegar um ou outro, ele jogou um contra o outro. Ele jogou o francês contra o inglês, ele jogou o inglês contra o russo e contra o americano. Então ninguém de fato conseguiu dominar a Tailândia. Então a Tailândia e o Japão sobreviveram de diferentes maneiras. A China foi a que sucumbiu. Então eu acho que a nossa diplomacia externa precisa olhar essas três experiências díspares, mas na mesma região e no mesmo período, e em desafios similares, e como que eles adotaram. E estamos aqui, como você muito bem falou, Robson, a gente optou dessas três estratégias, a gente optou da pior, é de não ter estratégia nenhuma. Exatamente. Estamos adotando a estratégia da China. Então, estamos até negando que existe globalismo. Né? Não, esse negócio de globalismo é coisa do governo, é coisa dos conservadores, é coisa desse pessoal aí de radical de direita. Teoria da conspiração, eles gostam disso. A teoria da conspiração é terraplanista. Agora me chamam, volta e meia, vem, vocês são tudo terraplanista. Pois é, deve ser. Muito bem, muito bem. Desculpa aqui, tomei bastante tempo. Como o senhor comentou, a gente não tem nós não temos uma estratégia. Nós não temos um posicionamento claro do que nós queremos ser no mundo e de que forma a gente tem que perseguir esses objetivos. Na sua visão, o que deveria mudar? Como é que a gente poderia mudar isso? O que precisa ser feito? De onde a gente tem que partir? Eu acho o seguinte, eu acho que alguns dentro do governo, eles têm uma visão similar à minha. Tem eu não sei se por exemplo, eu tenho escutado bastante o Ernesto, eu não tenho falado muito com ele, mas ele tem uma visão de mundo que está alinhado com aquilo que eu estou falando. Ele está falando mais do sentido cultural e sentido de propósito social, ao mesmo tempo que também ele está olhando essa convergência, essa inevitável confronto de poderes hegemônicos e nós ficando na balança. Ele está olhando do ponto de vista diplomático. Eu estou sintetizando aqui o ponto de vista bélico, né, e também geopolítico e de sobrevivência do país, do território, das nossas leis, da nossa cidadania, olhando para frente. Estou vendo que isso está em risco crescente. Então, eu vejo talvez como duas pessoas aí falando sobre isso. Mas eu gostaria de ver essa cobrança do nosso alto comando, das nossas Forças Armadas, de que, olha, pessoal, vamos aqui se posicionar com relação ao mundo, vamos ter aqui uma visão mais bem comunicada. Veja como a função do Trump como chefe de Estado, lembrando que o presidente norte-americano, ele não é um governador dos Estados Unidos, ele é um chefe de Estado dos Estados Unidos. Então, a função dele primordial é olhar o todo. E o todo, prioritariamente, é as relações exteriores. Então, por isso que ele está sempre envolvido em boa parte desses conflitos mundiais, essas dinâmicas de comércio mundial, de novas tecnologias, novos desafios, etc. Então, ele está muito presente nisso. Você veja que ele conversa sobre isso, ele fala sobre isso. O nosso presidente também tem um posicionamento bom. Agora, falta explicar, acho que, ao povo brasileiro qual é esse desafio, esses confrontos que estão se apresentando e como é que ficamos nesse jogo. Qual é a melhor maneira de a gente se apresentar para esse jogo? Vestido a caráter ou pelado e submisso? Então, é isso que eu acho que a gente precisa ser comunicado. Porque a partir dessa visão, desse desafio, desse problema, nós começam as engrenagens internas, políticas, de orçamentárias e toda a engrenagem da máquina pública começa a se readequar a esse objetivo. Se a gente não estabelece objetivo nenhum e está sempre reagindo, vamos perder. Vamos perder. Toda a ação, ela, por exemplo, se tivermos um problema agora de navio chinês pescando no mar brasileiro, ou alguma aeronave venezuelana
fazendo alguma coisa, ou até narcotráfico, passando aqui pelo Brasil. E qual é a nossa postura? Vamos só reagir a isso? Quando isso acontece, quando esse fato acontece, já é tarde demais. Eles já tiveram a mobilização correta, eles já tiveram a organização correta para fazer aquele ato. Então, nós aqui estamos só reagindo. Então, a gente tem que ter uma presença forte, uma missão comunicada, estabelecida, e a sociedade tem que estar junto. A sociedade faz parte disso. E eu acho que isso diria que a nova fronteira de dinâmica democrática do Brasil sair um pouquinho desse papo de política interna, de como que vai se organizar, e o Fundeb, e o negócio da saúde, educação. E a gente está olhando aqui nessas questões sociais, é isso que a esquerda adora fazer, adora tirar dinheiro dos recursos que seriam para a segurança nacional, e jogar aqui questões sociais, fazer esses contrapontos, que eu acho que são totalmente descabidos, porque até mesmo com uma estratégia de política externa, você pode encaixar vários dessas ações sociais. Então, é isso que eu acho que a gente precisa alinhar o Brasil. Isso, por enquanto, eu não tenho visto, tá? Desculpa aqui se o presidente se sente ofendido, se as Forças Armadas se sentem ofendidas, mas essa é a minha percepção de Luiz Felipe, cidadão brasileiro, tá? Eu não estou recebendo os insumos necessários para eu estar em paz. E eu não é um tapinha nas costas e falar que está tudo bem que vai me deixar em paz, tá? Infelizmente, aqui, por acaso, eu conheço um pouco o tema, então eu quero ver os detalhes, eu quero sentir firmeza. Deixa eu ver no lugar certo, deputado, porque isso que o senhor está falando é uma cobrança dos nossos inscritos. A nossa comunidade aí, ela é relativamente grande, são quase 190 mil inscritos, e o pessoal cobra direto, ó, por que não aumentou o orçamento de defesa, qual é a preocupação de vocês com isso, qual a preocupação de vocês com aquilo. Inclusive, eu queria levar um assunto para o senhor que nós trouxemos à baila essa semana, e como o senhor tem bastante trânsito no governo, eu queria que o senhor nos apoiasse nessa campanha. Nós estamos fazendo uma campanha para indicar a Operação Acolhida ao Prêmio Nobel da Paz no ano que vem. Só que o que acontece? Porque ela tem todas as condições, a Operação Acolhida, todos os partícipes, têm todas as condições de ganhar um prêmio Nobel. Se vai conseguir ou não sei, mas eu acho que a gente tem que lutar pelo menos para a indicação dela. Se for indicado, eu acho que já é uma grande vitória para o Brasil em termos de imagem lá fora. Agora, nós precisamos que as autoridades olhem com carinho com essa proposta, por isso que é bom a presença do senhor aqui hoje. Nós sabemos que o senhor tem trânsito, no governo o senhor tem moral aí para levar uma bandeira dessa para frente, ver se o senhor consegue convencer aí, tá? O Itamaraty ou o presidente para pegar essa bandeira, porque se o Brasil não for merecedor do Prêmio Nobel da Paz, eu não sei o que é, deram o Nobel da Paz para o Obama, que matou mais de 3 mil pessoas com drone, por que não vão dar para a gente? E o Brasil, olha, eu já recebi diplomata dizendo que o Brasil, ele se preza por desarmamento, por ser desarmamentista. E eu falei, bom, isso para mim, no contexto atual, e aliás, num contexto clássico, realista de relações exteriores, isso é a maior burrada que você possa imaginar. Então, significa que nós sentamos à mesa para negociar desarmado. E todos os outros países, todo o resto está armado. E você acha que há algum prestígio de ser desarmamentista, de ser um país desarmado? Não há prestígio nenhum. E exatamente você simplesmente não é levado a sério, que foi o nosso caso. Fomos até chamados de anão diplomático e não foi por pouco caso, porque de fato Israel, que é um país microscópico, está mais bem capacitado que todo o Brasil. E não só da parte bélica, mas também da parte de relações exteriores. Extremamente influente na parte de relações exteriores. Sim. Se defende muito bem, de uma maneira muito inteligente, com um quadro reduzido, uma tradição de relações exteriores quase que nova, né? Israel foi formado em 1947, 49, e o Brasil tem 200 anos de tradição diplomática. Então, de repente, tem um país emergente, novo, recém-formado, que está aqui dando aula. Então, você veja que essa visão desarmamentista de país não tem prestígio nenhum, não carrega prestígio nenhum, muito pelo contrário, você não consegue se proteger, você não consegue proteger os seus acordos comerciais, você não consegue proteger os seus parceiros com quem você faz negócio.
é só algum desses países decretar um embargo, acabou. Acabou. Com o que a gente vai defender os nossos contratos? Não, vamos ter que submeter ao embargo. Então, pronto. E por que o embargo existe? Estamos favoráveis? Isso é bom para a gente, o embargo? Às vezes às vezes não. Às vezes é uma coisa que é totalmente bilateral. Então, a gente não tem nenhum poder de se defender. Então, a gente deveria sim estar recebendo o Nobel pela Paz sempre, né? Desde que a diplomacia brasileira adotou essa fachada entreguista de que, olha, é melhor para a gente se apresentar ao mundo como um país tão pacífico que não consegue nem se defender. Então, eu acho que a gente merece aí algum prêmio Nobel por alguma coisa, não sei se o prêmio da paz pode ser, mas eu vou ajudar vocês nesse pleito, sim. Eu acho que a gente merece ao menos estar recebendo alguma coisa positiva por um fato... Melhora a imagem do país aí fora, né? Eu só vejo as pessoas falando... Porque, deputado, a verdade é uma só. Quem fala mal do Brasil é porque não conhece o país. As pessoas que falam mal aí fora nunca puseram o pé aqui. Eu vivo numa bolha, que nem é o caso de Caprio, aquela menina lá que ela tem problemas lá. Eles vivem numa bolha. O cara não sabe. Nós lançamos uma campanha aqui no canal Arte da Guerra para combater os Quislings, tá? Que é o pessoal que fica, principalmente brasileiro, que fica falando mal do Brasil aí fora. Mas o que acontece é o seguinte, essas pessoas não percebem, um Paulo Coelho da vida, que quando ele fala uma bobagem no Twitter, ele está tirando emprego do brasileiro aqui. Quando ele está forçando o embargo, ele está deixando o ribeirinho desempregado, ele está deixando aquela pessoa que exporta para a Europa numa situação difícil. Eles não percebem isso, eles não conhecem o Brasil. O que a gente quer o que a nossa comunidade assim está sempre batendo, né? Primeiro, a indústria de defesa tem que ser reforçada. O Congresso tem que ter uma participação maior. Eu acho que os candidatos em 2022 que não se atentarem para o tema de defesa vão deixar tá passando uma grande oportunidade. Eu falo para o senhor porque nós estamos numa quinta-feira de noite, quase 9 horas da noite, tem 1.300 pessoas aqui ouvindo o senhor. Não é pouca gente. Não é pouca gente. A comunidade, essa entrevista aqui, ela vai para milhares de pessoas aí, ela vai ser replicada. Ou seja, o interesse da população brasileira, principalmente depois dessa bobagem que o Joe Biden falou aí no debate, ele cresceu exponencialmente. Então, acho que o pessoal está desperdiçando, os parlamentares estão desperdiçando uma excelente oportunidade de conversar com a população nesse sentido, né? Veja o risco do que, pegando o gancho dessa última coisa que você mencionou, do Joe Biden. O Trump, por acaso, vê o Brasil como um aliado. O Joe Biden vê o Brasil como sendo um inimigo da humanidade. Exatamente. Então, vamos lembrar aqui, voltar ao contexto de Conselho de Segurança da ONU. Os 5 países lá, China, Rússia, Inglaterra, França e Estados Unidos. E a Rússia já tem seus interesses aqui. Já tem interesses fronteiriços com a Venezuela, a China interfere diretamente no Brasil, de uma maneira debaixo do radar, não quer mudar nada politicamente, apesar de influenciar politicamente, sim, mas ela não quer aparecer, mas está influenciando. E Rússia, mais do ponto de vista da América, Venezuela, etc. etc. A Inglaterra e Estados Unidos são os únicos 2 países que ainda vê o Brasil como também sendo um possível aliado, mas a gente não é aliado, amigo, nunca foi. E a França já decretou também que o Brasil é um problema para a humanidade. Então, a França já está nesse caminho. Então, só precisamos de um ciclo eleitoral na Inglaterra e nos Estados Unidos para mudar essa perspectiva. E aí os 5 países se tornam inimigos do Brasil. Aí você fala assim, puxa vida, e aí o que acontece? Bom, o que acontece é o seguinte, no início de 2019, nós, deputados, até por telefonema e pedido do seu juiz Sérgio Moro, nós fomos forçados, não é forçados, mas influenciados a votar favorável a um acordo do Conselho de Segurança da ONU que praticamente diz o seguinte, que qualquer um que seja considerado terrorista pelo Conselho de Segurança desses 5 países, você tem bloqueio imediato de todos os bens no país, sem nenhum juízo, sem absolutamente nenhum juízo local. Ou seja, o juiz é o Conselho de Segurança da ONU. Ele define, olha, tal grupo, tal pessoa, esse enclave aqui são terroristas. Bloqueio imediato de seus bens, confisco imediato de seus bens, a mando do Conselho de Segurança da ONU. Então, você imagina se esses 5 países se alinharem contra o Brasil,
o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Qualquer tipo de força política contrária ao globalismo, contrária, força política soberanista, força política em prol da independência do Brasil, vai ser visto pelo Conselho de Segurança, pode ser visto pelo Conselho. Está aqui uma força terrorista, pode muito bem fazer isso. Exatamente. Então, olha o risco que a gente está correndo. Esse acordo tem que ser denunciado. Oi, perdão? Esse acordo tem que ser denunciado. Nós temos que denunciar esse acordo. O primeiro acordo a ser votado pelos deputados, nominal, em 2019. É só ir lá ver o acordo que foi firmado. E nós saímos todos deprimidos daquela votação, porque já estava meio que, como diz o francês, fait accompli. Isso já vinha sido negociado pelo governo anterior. Nós nem participamos ali do debate, mas cabia a nós votar aquilo. O vindo do Sérgio Moro é meio complicado, viu, deputado? Ele não está muito bem aqui na praça, não, viu? Bom, neste quesito especificamente, eu tive pouco, ele só tive um telefonema de contato, eu não conheço o juiz Sérgio Moro. Mas eu imagino que ele também estava numa saia curta, porque ele entrou no governo e tinha que meio que sancionar isso, porque essa onda política já estava forçando o Brasil a assinar isso, considerando que os Estados Unidos não assinou. Então, os Estados Unidos, ele está no Conselho de Segurança, ele pode aplicar o que o Conselho de Segurança manda, mas ele próprio não se submete àquilo que o Conselho de Segurança prega. Olha só, a nossa diplomacia lá atrás até nos foi cedido uma cadeira no Conselho de Segurança. Mas não, resolvemos adotar a saída honrosa no período, não vamos querer criar um poder desigual perante aos outros países do mundo. Pô, muito bem, agora nós estamos junto com os outros países do mundo. Estamos aqui completamente... Então, olhando para trás, os diplomatas lá do início do século XX, que nos colocaram para fora do Conselho de Segurança da ONU, realmente, vocês erraram, meus amigos. Espero que vocês estejam olhando essa situação agora e adoraria ter um debate com vocês nesse momento, porque a gente poderia fazer parte do Conselho de Segurança e não estar correndo esse risco. Muito pelo contrário, estaríamos aqui um poder de influência hegemônico na região, nossa soberania garantida. Mas, claro, nós não estamos nessa situação, então nossa Amazônia está à disputa. Tudo do Brasil está à disputa. Agora é a Amazônia, daqui a pouco vai ser alguma outra coisa. Então, talvez a parte do agronegócio no Planalto Central, quem sabe? Isso é segurança internacional, defesa alimentícia do mundo, da humanidade. Eles inventam qualquer desculpa. Inventaram desculpa para o Panamá, para o Iraque, para o Kosovo. Eles inventam uma desculpa para invadir o país. Pode ficar sossegado que eles inventam. Eles inventam e legalmente... Perdão. Desculpa. Não, eu falei, um aquífero, eles inventam qualquer coisa. Né? Inventa aí. A guerra legal que eles travam, essa guerra jurídica, ela já mitiga toda a guerra bélica efetiva. Ela mitiga todo esse confronto bélico, né? Como Sun Tzu, a arte da guerra, né? Falava, você só entra numa guerra quando ela já está ganha. Então, efetivamente, quando você tem todos esses arranjos jurídicos do Brasil se sucumbindo aqui a todos os contratos internacionais, a gente muda a nossa Constituição, temos aí forças constituídas, nós não podemos nos armar ou se defender, porque também, constitucionalmente, também não é possível, só em casos de e tal. Então, bela obra do seu Ulisses Guimarães, tido por alguns como estadista. Bela obra essa Constituição dele. Eu falo sempre aqui, deputado, tem 3 caras que a história não vai poupar, seu Fernando Collor, seu Ulisses Guimarães e seu Fernando Henrique Cardoso. Os 3 enterraram o projeto nuclear brasileiro. Eu falo todos os vídeos no canal. Tá? A história não vai perdoar esses 3. Aí fica a questão aqui para os desarmamentistas nos escutando. Tá bom, então vamos assumir então que nós nos desarmemos. Vocês desarmamentistas, confiam nas instituições públicas do Paquistão? Vocês confiam nessas instituições? Pois é um poder bélico nuclear. E lá está na mão de ditadores militares. Você vai saber como é que funciona lá o sistema de controle. Está a um arrepio da pessoa apertar o botão. A mesma coisa na Índia. Confiam nas instituições da Índia? Lembrando que a Índia é um país socialista por Constituição.
Está definido a República Socialista da Índia. Está definido, confiam na Índia, pois a Índia se tornou uma potência nuclear. E o que o Brasil, que tem uma tradição institucional muito maior, muito melhor até em termos até de estabilidade política, é incrível que se pareça, nós aqui estamos se desarmando, fazendo o papelzinho de estar com florzinha e achando que o mundo é um lugar seguro para todo mundo, etc. We are the world. Então, essa visão a gente precisa tirar fora do nosso debate político e inserir dentro de um contexto realista de como é que o mundo se apresenta no século XXI. E se ainda houver os desarmamentistas, aí realmente é um caso ideológico, completamente emocional, que você não consegue convencer com fatos e observações bem presentes, bem pontuais do momento. Então, mas é isso que precisa, é botar isso à tona, colocar esse debate na mesa. Enquanto isso não acontecer, o que acontece? Toda essa conversa de fazer, de promover, de melhorar a nossa situação de defesa, ela é uma conversa marginal, em paralelo do debate principal. Qual que é o debate principal agora? É a reforma tributária, é a reforma da Previdência, é a reforminha... Ele está falando de coisinhas organizacionais. Então, se você conhecendo a história da China nesse período do século XIX, quando os ingleses fizeram ali as suas... aportaram e tomaram vários portos da China, o poder central da China também estava debatendo frivolidades. Exatamente. E do outro lado estava perdendo território para caramba, e perdendo poder de tudo, né? do ponto de vista econômico, político, mas o poder central não via isso como sendo um grande debate, via isso como sendo marginal da discussão política. Enfim. Teve uma rainha chinesa no século XIX, foi a Cixi, se não me engano. Eles levantaram dinheiro para reconstruir a marinha chinesa, ela usou esse dinheiro para fazer a reforma de um palácio imperial. E aí deu no que deu. O resto da história nós sabemos, né? E os ingleses bombardearam o palácio. Bombardearam o palácio, exatamente. O que é pior, né? O que é bacana, gente, uma coisa legal. Fala, Albert, fala. Não, eu só ia comentar, o Barão do Rio Branco já dizia que não tem nada melhor que negociar acordos tendo por trás uma esquadra de respeito. Exatamente. Então, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Tem o livro do deputado Luiz Felipe, que vocês têm que conhecer, o Porquê o Brasil é um País Atrasado, tá? Tá na nossa lista de desejos da Amazon, vale a pena conhecer. O Luiz Felipe, além de ser um parlamentar, é uma pessoa com muita vivência aí fora. Ele conhece a história da China, a história da Imperatriz Cixi. Ele me surpreendeu agora, porque pouca gente conhece a história. Então, é uma pessoa que vale a pena vocês ouvirem. É sempre um prazer ter ele aqui no canal Arte da Guerra. Poxa, é uma pessoa imbuída, gosta do Brasil, tá? É comprometido, tem uma cultura fora de série. E é uma oportunidade que a gente tem, pessoal, de levar os nossos pleitos. Um parlamentar que está atuante tem bom pleito no governo. Então, eu considero essa aqui uma live extremamente importante para a gente. Deputado, eu queria só que o senhor mandasse um abraço aqui, se fosse possível, porque tem uma galera enorme no canal e no blog, né, Albert, que é monarquista. O pessoal quer a volta da monarquia. Então, se o senhor puder mandar um abraço para a turma aí, eles falam do senhor toda hora. Quando eu falei, o deputado vai vir hoje aqui no canal, eu falei, não, porque ele tem que falar da monarquia e tal. Então, queria que o senhor mandasse um abraço para esse pessoal, porque a turma aqui é grande, tá? O pessoal... Bem, eu falo isso em brincadeira, de uma maneira jocosa, mas, ao mesmo tempo, há um fundo de verdade. E no contexto de guerras, somente o império para se defender contra outros impérios. Não dá para você entender essa dinâmica sem você saber como é que é a organização imperial de todos os grandes países que se tornaram impérios ou que foram impérios, e que é uma organização cívica, internamente extremamente democrática, participativa. Os impérios que realmente duravam, né? O Império Otomano, por incrível que pareça, é um exemplo. O Império Romano é outro exemplo. Eles têm uma carapaça dura de defesa daquilo que é deles. E internamente é um poder cívico, participativo, uma burocracia civil, né? Representantes eleitos, uma série de coisas. Então, essa é a visão que a gente precisa ter no Brasil. É estabelecer essa carapaça dura. Nós fazemos o contrário. Nós facilitamos a entrada e influência de tudo que vem de fora e dentro a gente enrijece
a nossa sociedade. Nossa sociedade não pode fazer nada, está travada. Agora, abertura para influência externa, estamos completamente abertos. Temos que inverter isso. Temos que liberalizar a nossa sociedade dentro do país e formar essa carapaça dura externa. E a todos os monarquistas aqui, um grande abraço. Eu sei que vocês, para se tornarem monarquistas, de fato, requer muito estudo, muita leitura, requer muita observação, requer quase que toda uma vida. Não é fácil, eu entendo, não é fácil. Mas uma vez que você começa a ver de um outro prisma a história do Brasil e também do mundo no contexto mundial, aí é difícil você voltar, né? Acho que então estamos todos aí nessa mesma realidade de consciência. Contem comigo. Acho que a minha prioridade aqui é a conscientização da população e eu ficaria mais calmo e mais tranquilo. Talvez eu me reservaria uma aposentadoria, sairia fora do jogo político e da dinâmica política, se houvesse mais pessoas com quem eu tivesse eco. E eu estou tendo agora, eu estou vendo que elas existem. Há 6 anos atrás, quando eu entrei para a política de uma maneira ativista, eu achava que não existia eco ou sociedade, mas foi uma grande surpresa. E eu acho que ela está só melhorando. A gente só está galgando espaço cada vez maior aí para a conscientização de vários outros brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando. Deputado, eu acho assim, né? Eu vejo dessa forma. Eu me surpreendi, o Albert também, ele montou o blog vai completar 2 anos agora, Albert, ano que vem? Fez 2 anos, fez 2 anos agora em setembro. E a gente se surpreende com a quantidade de pessoas interessadas no assunto geopolítica, defesa, governabilidade, é um público enorme, isso não pode ser desprezado. As pessoas que acham o brasileiro não é politizado, uma ova, o povo é muito... Aqui eu vejo os debates aqui, pegam fogo mesmo, às vezes a gente precisa intervir e falar, não, gente, calma, menos, tal, segura um, segura outro. É muito bacana, deixa eu ver, são 1.500 pessoas agora ouvindo o senhor falar aqui, né? E a gente espera que essa não seja a última vez que o senhor vem aqui no canal, no blog, tá? A gente quer contar com o senhor outras vezes aqui para falar dos temas modernos, né? E eu queria saber também, eu queria que se o senhor puder depois nos envie o seu projeto de aumento de investimentos em defesa. Nós vamos divulgar, a gente divulga aqui no blog. Vai ser uma troca, eu vou mandar para o senhor aí o plano estratégico da Amazônia que nós montamos com o pessoal e vou mandar também essa ideia que a gente tem aí de indicar a operação cumprida para o Nobel, tá? Se o senhor puder levar para frente, que a gente sabe que o senhor é uma voz que se faz ouvida no Congresso Nacional e no governo, né? Olha, tem um de imediato, eu tenho 2 projetos que são, eu diria que importantes, todos os projetos de fato são, mas agora para esse tema específico. Tem um que agora, nesse momento, eu pedi, a BIND me contactou, a BIND, que é a Associação das Indústrias de Defesa, basicamente ela precisa de isonomia tributária para poder competir com o governo, para poder vender para o governo a um preço competitivo, porque o sistema tributário onera as indústrias de defesa e o governo vai fazer compras, acaba vendo ofertas que vêm de fora do Brasil, de defesa, e acaba fazendo compras por lá, sendo que nós poderíamos estar atendendo pela indústria bélica nacional se não tivesse um sistema tributário tão arcaico e contrassenso. Então, essa é uma das propostas aqui que vem da ABIND, já pedi urgência, eu tenho 257 assinaturas, hoje eu pedi para que houvesse assinaturas dos outros parlamentares, em um dia conquistei 189 assinaturas. Então, eu preciso de mais 70 assinaturas aí. Contatem o seu deputado, peçam urgência, porque a gente vai estar estabelecendo o orçamento de defesa agora esses meses. Então, é bom que a gente já tenha essa lei, ao menos aprovada, para que as compras do governo sejam feitas de uma maneira que torne competitiva a indústria nacional. Esse é eu sempre falo isso daqui, falo, gente, se nós não comprarmos do brasileiro, a gente não dá break-even para a indústria, ela quebra mesmo. Mas é mais caro, mas às vezes vai ter que ser mais caro, gente, porque não tem escala.
o fabricante, para o industrial manter aquela linha de produção, às vezes, e a própria situação do mercado interno brasileiro, de regulação de impostos, que o senhor também sabe que é uma loucura, não permite isso, né? A gente precisa apoiar a indústria de defesa, não tem jeito. Eu quero apenas que o senhor envie depois, me manda depois do Zap, os dados, eu peço para o pessoal que a gente vai fazer uma campanha, já tem lista pronta no velho general de todos os deputados e senadores, e a turma vai cair matando, tá? Nós vamos... Esse é de agora, esse é urgente, eu diria que estou tomando aqui com prioridade, porque a gente vai estar tomando decisão de emenda parlamentar e compra de material para segurança agora, então nesse final de ano. Então é bom que essa lei, ao menos, entre lá como urgência e a gente consiga tramitar isso. O outro é uma lei estratégica, que aí cabe alinhar com esse plano mais macro. É uma lei que em 30 anos nós vamos estar gastando todo ano 3% do PIB com a nossa forças de segurança, tanto na capacitação, como os quadros também, capacitação dos quadros, mas também da nossa indústria e tecnologia. E nós precisamos desse tempo para lograr esse sucesso. Você demora para você construir uma base. Veja como a própria China, ela demorou na construção de sua marinha, na construção da sua força aérea, e ficou quietinho nesse processo. Mas foram mais de 1978 até agora, então são o quê? 30, 40 anos, praticamente, de construção. Então, eu estou pedindo aqui 3% do PIB em 30 anos, com esse objetivo de a gente se tornar aí um país efetivamente equivalente às grandes potências mundiais aí, em termos de defesa. Robert, você quer perguntar? Robert, você quer perguntar? Não. Deputado, eu queria então que o senhor falasse uma coisa aqui para a gente caminhar para o encerramento. O senhor falasse sobre o seu projeto de Constituição. O senhor pode dar uma palha para o pessoal aqui, porque todo mundo fala, não, a Constituição que o Luiz Felipe está fazendo, não sei o quê. Antes do senhor soltar o projeto, o pessoal já está comentando. Então, se o senhor puder dar uma palhinha para o nosso pessoal aqui em linhas gerais, eu agradeço, porque essa é uma pergunta que entra muito aqui na redação. Perfeito. Olha, a Constituição do Brasil é na linha daquilo que eu acabei de mencionar alguns segundos atrás, alguns minutos atrás. Você estabelece uma capacidade de proteção, de soberania, bem forte, bem presente, ao mesmo tempo que internamente você libera a sociedade. Então, para você libertar a sociedade, você tem que representá-la. A sociedade só é realmente livre quando ela é representada. Caso contrário, é um Estado que controla e domina a sociedade. Então, é a sociedade que tem que efetivamente controlar o Estado. Claro que com seus limites, para que não caia em uma situação que todo exagero leva à ruína. Então, nesse contexto de você ter um Estado que represente essa soberania, ao mesmo tempo liberta a sociedade interna, você precisa internamente dos 7 poderes, que eu menciono bem claramente, que é o poder legislativo, o poder executivo, que vem do legislativo, você tem o poder do chefe de Estado, você vai ter o judiciário, você vai ter como poder assessor do chefe de Estado, resgatar um poder antigo que era importante, que era o poder do Conselho de Estado. E aí entra militares, etc., uma série de juízes, todos aqueles eu diria que uma idade bem mais avançada, ao mesmo tempo experiência avançada, para poder assessorar o chefe de Estado. E depois você tem o 7º poder, o 6º poder, você tem o próprio federalismo, a descentralização de poder. É ruim quando a União comanda o todo. Então, a União ela tem que se propor a 3 coisas. Ela vai fazer segurança nacional, efetivamente, a diplomacia e, claro, ela vai simplesmente segurar o sistema conjunto, né? Vai controlar a moeda e todas aquelas... Agora, ela não vai efetivamente governar os estados. Então, deixar mais poder nos estados e municípios, realmente descentralizar. E esse é um poder, por incrível que pareça. No minuto que você... É um poder passivo, ele está lá. Então, se você quiser exercer poder do centro para os estados, você vai ser limitado, né? Os estados vão ter todas as salvaguardas para se limitar de interferências também do centro, e vice-versa. Então, todo esse negócio de ficar criando lei, uma lei nacional, você imagina um deputado cria uma lei nacional e viola leis estaduais.
Então, você pode ter uma cultura específica, você pode ter uma economia, uma dinâmica econômica específica no seu território, e eu crio uma lei federal que viola tudo isso que você tem no teu estado, sem ter a mínima consciência de como é que você vive a tua vida no teu estado. Então, a gente precisa realmente se blindar deste contexto. Infelizmente, nós estamos caminhando para o sentido oposto, tá? A gente está se unificando cada vez mais, o sistema tributário está indo para a unificação total, as políticas que estão sendo adotadas, políticas assistencialistas, todas as políticas que já existiam, que são as políticas socialistas, né, as 5 políticas socialistas, que é leis trabalhistas, previdência, educação, saúde, esqueci alguma última aqui, está faltando o último aqui, depois me vem na cabeça. Então, tudo isso vem para controlar, para manter a população sob domínio, influência e dependência do Estado. Isso não liberta a sociedade. Mas, enfim, vamos transferir isso para os estados que façam suas próprias políticas assistencialistas e deixar a União focada naquilo que ela precisa fazer muito bem e que ninguém vai conseguir fazer melhor do que a União, que é esses 3 itens ali: defesa nacional, diplomacia e controle da moeda. É isso aí. Deputado, a gente vai caminhar para o encerramento. Só queria ver com o Albert se tem a novidade do velho general essa semana. Albert, sai amanhã a Batalha de Azincourt? Tá amanhã sai Weekend of Brothers, a Batalha de Azincourt. Ah, beleza. Então. O livro e a minissérie Weekend of Brothers tiraram o nome do discurso de São Crispim, escrito por Shakespeare na peça Henrique V, onde ele conta a história da Batalha de Agincourt também. Amanhã sai esse artigo. Eu já li, tá sensacional, gente. Pessoal, antes de encerrar, eu queria mandar um abraço pro Caleb, ele é de Campo Grande, né? Campo Grande, Cuiabá. Da pizzaria. Rapaz, é pizzaiolo, assiste ou escuta o nosso canal enquanto tá preparando pizza lá. Caleb, um forte abraço. Esse é o Brasil que vale a pena. Um abraço para o turno da noite que vai entrar hoje, 11 horas da noite. Já falei que eu vou fazer uma live na madrugada para vocês. Promessa minha, eu vou cumprir. É dedicado para vocês, o brasileiro que tá pegando pesado aí na madrugada, nas plataformas de petróleo, na marinha mercante, nos frigoríficos aí, o pessoal que tira a segurança, os policiais aí, guardas noturnas. A gente vai fazer uma live mensal para vocês. Então, deputado, eu queria deixar para o senhor aí, tá, as palavras finais e já fazendo um novo convite, o senhor voltar aqui e explanar os seus projetos. E nós vamos apoiar, gente, vamos escrever para os parlamentares para apoiar os 2 projetos do deputado Luiz Felipe. Então, eu deixo as palavras finais aqui para o senhor. Bem, muito obrigado mais uma vez pela audiência. É muito bom ver um público interessado sobre esse tema. São temas que eu me sinto sozinho, mas estou me sentindo mais acolhido aqui com... Não está mais, agora tem no mínimo 1.500. Achei um canal aqui, acho maravilhoso que exista, e mais força para vocês todos, e que isso cresça em influência, e que a gente possa trazer aí mais luz para a sociedade nesse tema, porque a gente é afetado diretamente por tudo que ocorre no mundo, quer a gente queira ou não, e, ao mesmo tempo, a gente precisa se proteger. Precisamos se defender e saber aquilo que a gente é para poder defender isso de uma maneira também efetiva, considerando esse jogo tão complexo que ele se apresenta agora no século XXI. Agradeço a todos vocês e até uma próxima. Espero que com ótimas notícias, mas não sei, vamos ver. Não vai dar certo, tem que ter fé no Brasil. Como dizia Oswald Spengler, né? Otimismo é covardia. Então, eu não quero ser covarde aqui, por isso que eu sou bem crítico. Beleza, mas não tem, a gente vai... Nós vamos juntos, gente, vamos juntos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado. Pessoal, amanhã tem análise do conflito do Nagorno-Karabakh, eu devo estar soltando aí amanhã de noite, tá? Mais uma análise aí do conflito do Nagorno-Karabakh. E a gente volta, então, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Obrigado, Albert, obrigado, deputado, por mais uma excelente live. Um beijo enorme para todo mundo, toda a família do canal Arte da Guerra, blog Velho General e revista Tecnologia e Defesa. Vamos escrever para os deputados, pessoal. Vamos apoiar o projeto Luiz Felipe. Uma das melhores lives da história do canal. Sensacional, gente. Sensacional. Forte abraço, Brasil.
turno da madrugada, um beijão enorme para vocês aí. Vai sair aquela live noturna agora em outubro. Fazer a live da Alvorada, comandante. Hã? Fazer a live da Alvorada. A live da Alvorada é contigo. Você entra sozinho.